Sabe o que tá lembrando? Aquele filme do Jack Chan que sempre tem um pretinho do lado. Vamos lá, Jack então. Chan? É. Ah, tô ligado, tô ligado. Hora do Rush. Fala, meus queridos, eu sou Alex Martins, mais um dia de gravação. Muito tempo eu não apareço, né? Minha casa está em obra e tá meio complicado. Tive que chamar aqui meu amigo Felipe, do canal Lip Show Gameplays. Eu vou deixar um card aqui em cima e um link na descrição aqui embaixo sobre o canal do cara que é bravo mesmo. Beleza, pessoal? Como você pode ter visto na legenda acima, nós vamos falar sobre os 3 melhores jogos de cada console. E hoje nós vamos começar aqui pelo Atari. Não necessariamente, Felipe, são os melhores jogos de todos os tempos ali de cada console, mas os jogos que mais despertou a minha atenção ou a sua atenção. Eu queria falar um pouco sobre o Atari. O Atari, pra mim, eu lembro que tinha 7 anos, foi da década de 87 para 88, e eu tinha acabado de conhecer meu padrasto e ele falou pra mim que se eu passasse de ano, isso era mediano mais ou menos, ele ia me dar um videogame. E videogame, eu parando pra pensar hoje, eu tava pensando nisso no trabalho, videogame sempre foi um artigo muito caro. A gente achava que antigamente era barato, mas era muito caro. Eu lembro que eu passei de ano, já tinha até esquecido disso, meu padrasto me levou numa loja. Ele falou assim, escolhe. Lembro que o primeiro videogame que eu vi era um Master System, né? Assim, eu nem vi que era o Master System, mas tinha a televisão ligada ali, tava passando o Trest Best. Eu achei que no top dos top. Aí tinha no Nintendo, do lado, tal, Turbo Game. Eu tinha muita vergonha, eu fui escolher o mais baratinho. Ele foi e me deu um Super Game, que era um Atari. O joystick ele era compridinho assim, ó. Aí tu jogava assim. E eu lembro que ele gastou uma fortuna comprando muitos jogos. Essa é a recordação que eu tenho do Atari. Do Atari, né? É. Que foi que ano? Final de 87. 87? Final de 87. O meu foi mais ou menos em meados de 87 também. Eu não me recordo o ano certinho, mas deve ter sido 87, porque eu lembro que eu tinha mais ou menos 27 anos. Mas tu lembra qual era o console mesmo? Sobre o Não, o Atari, mas tu lembra qual era o Atari? Com certeza não era o Atari original, né? Era alguma... Tipo o Super Game. É, eu sei que o que acontece. Ninguém na minha rua, eu morava lá em Duque de Caxias, ninguém na minha rua tinha videogame. Eu só brincava na rua, esconde, pipa, bolinha de gude, bol e tal, as brincadeiras de rua mesmo. Aí, pô, de repente começou a brotar a Atari na casa dos vizinhos tudo. Fiquei doido, né? Falei, eu quero jogar também. Aí dava 10 horas, 11 horas, meia-noite, e às vezes eu tava na casa dos outros jogando, e minha avó, meu pai desesperado era bem atrás isso de mesmo, mim. era bem isso mesmo. Meu pai e minha avó desesperada atrás de mim, que na época eu morava com meu pai e com a minha avó, minha mãe tava lá pra São Paulo. Aí não tinha jeito, ele falava, Não, que eu quero você com 9 horas dentro de casa, 8 horas, sei lá, 6 horas da noite. e eu não queria nem saber, cada dia eu tava na casa de um, porque eu não queria nem que ele me achasse, né? E a gente jogando, os jogos assim, os mais clássicos, Duro, River Raid. Queria que ele me achasse, foi ótimo. É que eu tô achando engraçado. É. Mas tem a diferença das minhas amizades pra tua, que só um tinha videogame. Então a gente se reunia, demorava a semana inteira pra reunir todo mundo da rua e ir pra casa desse maluco. E eu lembro que os sábados a rua ficava lotada, era pique-esconde, futebol. Quando esse maluco teve um videogame, ele era o único da rua também que tinha televisão colorida. E aquilo dali era coisa de maluco, né? A rua ficava vazia. Tu fala assim, cadê as crianças? Tá todo mundo fundado na casa de um cara só. Mas no teu caso, tu tinha como escapar de um amigo pro outro, eu não. Mas só que eu tinha um amigo específico e o irmão dele, o garoto era da minha idade mais ou menos, até um pouquinho mais novo, 6 anos. Só que o irmão dele já tinha uns 16, 17, ele já trabalhava. Então, pô, ele tinha um monte de jogo, cara. Os outros tinham pouquinho jogo. Mas esse cara, como ele já trabalhava, ele tinha muito jogo, muito jogo. O motivo de eu fazer esse tipo de vídeo é da gente tentar relembrar um pouco esse lado que a gente acaba esquecendo, a gente lembra, mas assim, engraçado que conforme tu vai falando, tu vai lembrando, vai abrindo certos fragmentos e tu vai lembrando. Que nem eu te conheço bastante, mas não sabia desse lance que tu falava da casa de um pro outro, e teus pais não te achavam. Aí meu pai é assalariado, tava eu e minhas 2 irmãs pra ele sustentar, tinha que ajudar minha avó também, porque não tinha renda, nenhuma renda e tal, então ele tinha que trabalhar pra sustentar ele, os 3 filhos e a mãe, que não trabalhava. Meu tio ajudava também, mas ele também tava com 3 filhos nas costas. A minha avó lá, na mesma casa, imagina, 6 crianças e 3 adultos, né? Dos 2, meu pai e meu tio separados. Enfim, meu pai trabalhando, ele foi mandado embora do trabalho e pegou uma indenização. Aí ele falou, vou comprar um videogame pra esse garoto pra ele parar em casa, né? Pegou e comprou novinho um videogame, um Atari, comprou alguns jogos. E meu pai recebia muita visita de amigos, aí teve um período lá que de aniversário, alguns amigos lá deram alguns jogos pra gente.
Meu pai também jogava. Meu pai na época tinha 32. Não, o meu padrasto também jogava muito, a gente fazia campeonato. Meu pai tinha uns 32, 33 anos, mas ele jogava tanto quanto eu. Tinha uma hora que ele jogava, eu tinha que ficar olhando, a gente não tinha 2 controles na época. E a minha avó, aquela história de falava que o videogame estragava a televisão, não queria que jogasse o jogo, porque falava que ia estragar a televisão. Eu não lembro o nome, mas eu vou chamar de Sexoman. Todo mundo conhece Sexoman. Por que eu gosto desse jogo? Foi o primeiro jogo que meu padrasto comprou pra mim. O primeiro? O primeiro, velho. E assim, tu vê que na década de 80 e na década de 90, gente, não se tinha muito pudor com criança. Tu vê aí pelos programas infantis da década de 90, não tinha. Tu vê a roupa dos apresentadores. Então assim, meu padrasto comprou, não viu nada de mal. E por incrível que pareça, eu com 7 para 8 anos ali, era um jogo que tem uma putariazinha ali, mas eu não via maldade. Então o que eu mais gostava, porque é um personagem que tá peladinho ali com o piu-piu duro ali, tu tem que correr pelo labirinto e vem uma algema, uma dentadura e uma tesoura atrás de tu. E conforme tu passa as fases, aí rolam as cenazinhas picantes ali. E por mais que eu chegava a ver aquelas cenas picantes, não acontecia nada, porque a minha inocência era muito intacta ali. Eu tava mais na base do jogo, e aquele lance do labirinto ali te deixa muito nervoso. Esse é o meu terceiro jogo da top 3 do Atari. O meu terceiro jogo eu vou falar do Pitfall. O jogo não tem fim, porque assim, ali a gente já queria ter aquela sensação de você ter completado o jogo, de você zerar. Não tem, cara, que dá uma agonia. A palavra zerar já vem desse período, porque os jogos não tinham fim, só que tinha pontuação. Zerar era, não sei alguns jogos que eu posso exemplificar, mas zerar era você chegar num ponto tão alto que não tem mais pra onde o número zera de novo. Aí tu falava que tu zerou o jogo. Então, nessa época, o único jeito de você chegar ao fim do jogo era você chegar numa pontuação tão alta que ele não tinha como continuar o número e voltava pro zero. Eu nunca fiz isso. Não, o Pitfall, a história do Pitfall comigo ali eu achei ela um pouco enjoativa, porque assim, eu não conseguia, eu queria muito que tivesse uma história, acontecesse alguma coisa e não acontecia nada, então eu ficava irritado. Eu comecei a gostar de Pitfall no Mega. O meu top 2 veio através dessa história que a gente contou. Um cara só que tinha videogame na rua, a gente se reunia e era o jogo que a gente jogava. E ali, como o cara tinha uma manete só, então perdeu, passava a manete, e era muita criança. Só que eu lembro que sempre quando chegava na minha vez, o cara, não, tem que desligar que o videogame tá quente, me dava um ódio disso, cara. E eu não chegava nem a jogar. E quando eu conseguia jogar, eu perdia muito rápido, e é um enduro. E que eu acho que Petrópolis, cara, lembra muito Enduro, porque tem russo, só não neva, né, cara? Mas lembra muito, às vezes só vê só o brilhinho da farol do carro, então o Enduro pra mim é o top 2 dos jogos de Atari, porque me lembra essa nostalgia, essas coisas todas aí. Super Race também era um jogo que tu ficava querendo chegar no final, mas não tinha final, né? Conforme você ia passando as fases, iam modificando os cenários, né? O cenário ia ficando diferente, né? Mas a gente ficava naquela vontade de chegar a algum final, de chegar em algum objetivo. Só que era indo toda a vida, cada 10 mil você ganhava uma vida, né? Mas só que era muito difícil você conseguir. Não, e eu lembro que, assim, eu joguei muito River Raid também, mas chegava uma hora do River Raid que tinha só um caninho pra passar, assim, e assim, era 1 milímetro, cara. Se tu encostasse pro lado, assim, já era. Se a manete estivesse ruim, tu não passava. E esse corredorzinho minúsculo, né? Cheio de inimigo ia pro lado e pro outro. Às vezes tu atirava e o tiro passava. Conseguia desviar. E fora o avião branquinho que ele vem atravessando a cenário todo. Aquele avião branquinho, ele era um bônus. Se tu acertasse, ele dava uma pontuação mais alta. Eu acho que era 100 pontos. Então, gente, o top 1 de Atari, que pra mim, Felipe, eu acho que já tá até mais ou menos ligado, eu joguei esse jogo uma vez só na minha vida, e eu lembro que, assim, isso eu acho até importante, por isso que eu quis botar ele como top 1. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer, Felipe, como se fosse a última vez, porque a gente não sabe se a gente vai ter aquilo de novo. Se é pra namorar, pra estudar, pra estar com uma boa amizade, tu não sabe quando vai ser a última vez, tu não sabe se amanhã tu vai morrer, que nem eu já vi até postagem no Facebook que fala, pô, você já teve essa última vez com teus amigos na rua. Depois disso você cresceu, casou e não teve... Então eu lembro de ter jogado esse jogo com o cara, era 2 dias depois de Cosme e Damião,
né? Que aqui, pelo menos aqui na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, na época, Cosme e Damião, a gente pegava muito doce, né? E dali a gente ia muito doce, então a gente gostava de apostar jogando os doces do cara contra os meus doces. E eu lembro que hoje esse cara, ele é presidente de associação de um bairro aqui da cidade. Eu vi ele semana passada e assim, ele me deu um oi muito seco, assim, eu falei, caraca, mano. Foi a última vez mesmo que a gente se divertiu e foi jogando esse jogo, que eu também não vou lembrar o nome, mas eu chamo de Labirinto. Só dá pra jogar 2 player, eu já até comentei esse jogo com o Felipe, sou doido pra jogar esse jogo com esse cara, que é 2 bonequinhos, a tela vai subindo e tu tem que descer pelo labirinto por conta, velho, mas tem que descer com raiva mesmo. Só que conforme a tela vai subindo, se tu der mole, tu entrar num lugar que não tem saída, a tela, ela te esmaga, mas tu pega uma pílulazinha no meio do caminho e ela libera o caminho pra tu. Por que nesse jogo? Porque esse jogo, assim, é um jogo que te deixa na adrenalina, cara, tu fica muito desesperado pra querer descer logo. Então assim, eu vou procurar saber o nome desse jogo, vou estar passando na tela pra vocês aí. Então esse jogo pra mim é o top 1 dos jogos de Atari. Eu botei no meu top 1 também o Enduro, né? Eu lembro que a minha fita, ela tinha um formato do carro de Fórmula 1, que Caraca, ao mesmo tempo ela era o pegador, onde você pegava. Ela era a frente do carro do Fórmula 1, que é um pauzinho assim, com um Tzinho assim, ó, você pegava a fita por ali. Pô, então era uma originalzona mesmo, né? Eu não sei se era original. Não, porque eu nunca vi fita de Atari assim. No início eu acredito que não existiam muitas cópias. Eu jogava, eu conseguia fazer umas 3 bandeiradas, né? Assim, quando eu era criança, fazia 2, 3 bandeiradas, não passava disso. Pô, não passava da primeira bandeirada. E esse jogo tinha uma lenda, né? Que falava que se tu fizesse 10 bandeiradas, que você recebia um troféu. Mas mas eu acho que tem um lance de troféu, não é lenda não. Aparece Aparece um troféuzinho. Eu acho que tu ganhava um troféu mesmo. Tu ganhava um troféu, acabava o jogo e tu ganhava um troféu. Não. Esse jogo, acho que não existe jogo de Atari. A pessoa falava isso. Não, tem uma lenda, mas não lembro qual era a lenda não. Então, gente, esse é o top 3 de Atari, né? O meu aqui ficou Texas, Enduro e Jogo do Labirinto. Pixel, River Raid, Enduro. Mas o que eu quero deixar pra vocês um forte abraço pra todos os manos, um beijo pras minas. Valeu, galera, não deixe de entrar no canal desse cara. Vou deixar, como eu já falei no início do vídeo, um card aqui em cima, um link na descrição aqui embaixo, que o canal do cara é brabo. Ele curte muito live. Você entrar no canal dele e tiver live, comenta com ele, interage com ele, que ele se amarra. Pode dar palpite de jogos que você queira que ele jogue. Que ele gosta disso, ele gosta desse tipo de desafio. Eu não. Eu quero jogar um jogo que eu quero, meu irmão. Ele não, ele quer interagir o máximo com vocês que estão do outro lado da tela aí. Adorei, né, esse bate-papo aqui sobre relembrar os jogos que marcou a nossa infância, né? Porque a gente pegou no início mesmo de tudo, né? Pegou na raiz do início de tudo. Achei muito bacana relembrar, né? E detalhe, filho, a gente não contou tudo que a gente tinha que contar não, senão o vídeo ia dar mais de 4 horas aí, velho. Se fosse fazer um top 5, teria. 5 não, mas acho que se fosse pra falar que nem a gente não tá falando só dos jogos, a gente tá falando também dos consoles. E a gente relembra coisas que a gente viveu e assim, conforme ele vai falando, que nem eu contei uma história. Começou a contar a história dele, eu tô aqui prestando atenção, pô, podia ter falado aquilo dali também. Ah, vou deixar passar. Mas tem muita coisa aí que, caramba, se a gente for falar, mano, vai ficar até amanhã. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai trazer mais tipos de conteúdo. Nós estamos com ideia de trazer jogos mobile, super, Mega, Playstation e por aí vai. Isso aí, galera. Valeu, é nóis. Valeu, galera.